com todas as cenas que nós já vimos desde a abertura do primeiro selo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto selo estão diretamente ligados a esse acontecimento aqui, que de forma mais eloquente, mais escancarada, fala para nós da morte desses irmãos, por conta do testemunho que eles guardaram em seguir o seu mestre. Então, nessa sugestão, Estemeire, ele diz que esse relato, irmãos, ele é melhor compreendido quando ele é visto dentro do tempo que ocorre entre o retorno de Jesus ao céu e a sua segunda vinda, certo? Por quê? Porque desde que quando o Evangelho foi deixado na terra e que os cristãos foram chamados para serem testemunhas, né? E isso vai acontecer até a segunda vinda de Cristo. Durante todo esse período, entre um ponto e outro, crentes perderão a vida por causa da sua fé. Essa é uma realidade que não há, irmãos, não há como desligar essa realidade da existência da igreja. Nunca haverá um momento na história em que a igreja ela vai estar tão em paz na sua completude, na sua totalidade, que crentes não estejam sendo mortos pelo mundo afora. O projeto de Deus tem essa característica, porque desde o começo Jesus ensina que o mundo ele é inimigo da igreja, ok? Então vamos aqui a alguns detalhes, né? Primeiro, queridos, o primeiro detalhe a qual eu chamo a atenção dos irmãos no início do verso 9, quando João diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Ponto. Certo, irmãos? É isso que João vê e é isso que ele anota, é isso que ele escreve. Quando o quinto selo foi aberto, ele viu debaixo do altar, certo, irmão? Um cenário celestial. O que é que ele vê debaixo desse altar? As almas de todos aqueles que haviam sido mortos por guardar o testemunho de um bom discipulado, né? De ser um bom discípulo, porque, irmãos, não é todo discípulo que aceita perder a vida pela fé. Ora, se hoje tem gente que não aceita perder um namorado ou uma namorada pela fé, tem gente hoje que não aceita perder um emprego pela fé. Hoje eu peguei um testemunho de um rapaz. Eu digo rapaz porque ele não é tão velho assim, né? Ainda é um homem jovem. Com uma empresa, irmãos, a empresa dele talvez desse dois prédios desse aqui, uma empresa automotiva lá em São Paulo. Certo? Um profissional excelente, dá o testemunho dele, por onde ele passou antes de ser empresário, ele sempre esteve ali entre os melhores funcionários na área dele, e ele diz no vídeo, ele diz assim: meus irmãos, eu não estou fechando isso aqui porque estou quebrando ou por conta de algum problema, eu estou fechando a minha empresa para cumprir o meu chamado. Preciso voltar a evangelizar dentro dos presídios. Essa foi a palavra dele. E o cara com uma empresa grande, que lhe dá condição financeira extremamente confortável, e ali ele não aguentou mais disputar o seu próprio chamado com as coisas da terra. E ele diz: eu prefiro servir ao Senhor. Então estou fechando a minha empresa para voltar para as missões dentro do presídio. Não é todo mundo, irmãos, que ama Cristo com essa intensidade. E esses irmãos aqui ainda foram mais além, porque eles perderam a própria vida. João aqui ele vê almas
ele vê um acontecimento lá no céu, aonde os mártires, né, aqueles que foram perseguidos e mortos por não negar a sua fé em Jesus, residem na presença de Deus. A palavra altar aqui, irmãos, ela vai apontar para esse sentido, para a presença de Deus, porque altar é lugar de sacrifício, e sacrifício é sempre aquilo que Deus exige do seu povo, sempre Ele exigiu isso, certo? Então isso aponta para a presença de Deus. E se nós lembrarmos do discurso escatológico do Senhor Jesus, o nosso Senhor alerta seus discípulos para contarem com perseguições terríveis por parte de conselhos, sinagogas e autoridades seculares, além também da traição de membros da própria família, o que resultará em morte. Jesus deixou isso claro em algumas partes de tudo aquilo que ele falou em suas andanças evangelísticas, no trato com esses discípulos. A palavra altar, queridos, só para fator de conhecimento, ela ocorre no Novo Testamento por 23 vezes, certo? Das quais 8 dessas 23 vezes são encontradas somente aqui no livro do Apocalipse. E ela tem duas direções específicas. Ou ela aponta para o altar do incenso, aquele altar do templo, né, primeiro do tabernáculo, depois do templo de Salomão, que era o altar onde o incenso era queimado, ou também ela aponta para o altar dos holocaustos, também encontrado nessas duas realidades, tanto o tabernáculo, depois o templo de Salomão. E aí, qual é a melhor direção, pastor, para a gente olhar? A ideia é a seguinte: como Jesus colocou fim ao tempo dos sacrifícios, sendo ele o sacrifício próprio e eterno, quando ele foi para aquela cruz, então é mais propício nós ligarmos aqui a palavra altar ao altar do incenso, certo? Até mesmo porque a própria palavra vai dizer que esse incenso ele sobe com as orações dos santos até a presença de Deus, amém? João ele apresenta as almas dos martirizados, né, daqueles que foram assassinados, como estando debaixo desse altar, que é também interpretado como um local ali entre o trono de Deus, né, nas proximidades do trono de Deus. E um ponto que chama a atenção é que o livro do Apocalipse ele dá uma atenção especial à realidade dos mortos. Todo o livro do Apocalipse ele vai trazer essa realidade. É como que Deus tivesse uma preocupação, irmãos, em tratar de forma específica com esse ponto, certo? A sensação que a gente tem diante de um relato como esse aqui, queridos, é como se Deus tivesse realmente interessado em dar aos nossos irmãos do primeiro século a certeza de que realmente vale a pena ser fiel e fiel até a morte. É como se Deus estivesse dizendo para eles, nesses relatos, que de fato eles não têm que temer, que eles não precisam perder a esperança, mesmo eles vendo o próprio sangue sendo derramado por conta da sua fé, mesmo eles perdendo a vida física nessa realidade terrena, mas eles não têm motivos para perder a esperança. Por quê? Porque a morte, irmãos, depois da cruz de Cristo, ela perdeu aquela autoridade de ter a última palavra. A morte não tem mais a última palavra. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Todos aqueles que morrem em Cristo estão seguros eternamente. Foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram remidos,
foram perdoados, estão eternamente seguros na presença do Senhor. Então, quando nós observamos a importância que o livro do Apocalipse dá a essa realidade de pessoas perdendo a vida por sua fé, os mortos em si, esse é o recado que Deus está dando à sua igreja. E esse recado também é para nós, irmãos. Ele primeiramente foi dado aos irmãos do primeiro século, mas ele também é para nós. Ele nos diz que nós não temos o que temer, pois a obra de Cristo ela foi tão perfeita, ela foi tão poderosa, ela foi tão completa, amados irmãos, que nem a morte tem mais alguma autoridade sobre as nossas vidas. E essa palavra precisa ser uma palavra de ânimo para as nossas almas, irmãos, porque os dias são maus,